Não tem como escapar, assim como Roma não pode ser ignorada quando se fala de história. Se você é um seguidor de Jesus e quer realmente entender a Bíblia e o contexto do Novo Testamento, você tem que dar um mergulho no helenismo. Aquela vibe da cosmovisão grega que tomou conta do mundo depois das façanhas de Alexandre Magno no século IV. Mas porque, afinal de contas, conhecer a Grécia Antiga e a sua história é essencial para quem quer entender o pano de fundo da fé e o pano de fundo do Novo Testamento e seus escritos de forma completa. Por quê? Ah, isso é o que você vai ver agora. No vídeo anterior, a gente viu como o Império Romano montou o palco ideal para a fé cristã bombar nos primeiros séculos. Acho que você lembra disso, tá lá na descrição o link. Estradas, leis, estabilidade política, tudo isso virou um terreno fértil para espalhar a mensagem de Jesus. A base estava prontinha para a expansão do cristianismo. E tudo isso está conectado àquela poderosa, misteriosa expressão de Paulo na carta aos Gálatas que a gente viu no primeiro vídeo, nesse vídeo aqui. To pleroma tu chronou, a plenitude do tempo. A história estava na linha do tempo certa para receber Jesus, para receber a mensagem do reino de Deus, mas como que a gente sabe que o contexto histórico não se resumia apenas ao Império Romano? Porque existe outro fator-chave para a expansão do cristianismo, que foi o impacto do helenismo. Helenismo, movimento cultural que espalhou a cultura grega por várias partes do mundo antigo depois das conquistas de Alexandre Grande, Alexandre Magno, no século IV. Alexandre morreu em 323 a.C., com apenas 33 anos de idade. Mas como que a língua, a filosofia e o jeitão de pensar dos gregos ajudou a espalhar a mensagem cristã? Qual foi o papel do helenismo nesse grande plano divino? O helenismo criou as condições perfeitas para que a mensagem cristã fosse não apenas espalhada, não apenas compreendida, não apenas compartilhada, não apenas registrada, mas as pessoas pudessem pensar de uma maneira lógica, de uma forma que atravessasse séculos e continentes. Deus, no seu timing perfeito, usou o helenismo como uma ponte entre o mundo antigo e o cristianismo, tornando o evangelho, a boa nova de Jesus, acessível de um jeito que ninguém podia imaginar. Helenismo, essa palavra, deriva de helenikos, que significa grego, ou relativo à Grécia. Especificamente, o termo helenismo é derivado provavelmente de Eladin, ou Elas, que é o nome grego para Grécia. Eu não sei se você sabe, provavelmente você sabe, mas deixa eu te dizer mesmo assim, até hoje, aliás, os gregos chamam seu país de Eladin. Então, por que nós chamamos de Grécia? Porque simplesmente um belo dia os romanos chegaram na região e disseram: isso aqui não tá com uma cara de Elas, não, isso aqui tá parecendo mais com Graécia. Vamos chamar Graécia. E ficou assim, para nós, até hoje. Isso mesmo, a gente chama o país dos gregos não pelo nome que os gregos chamam, mas pelo nome que os romanos acharam que deveria ser chamado: Graécia ou Grécia. O helenismo foi fundamental para o crescimento, para a expansão inicial da fé cristã, especialmente no contexto cultural e filosófico. Guarda essas duas palavras aí. Ele deixou sua marca de várias maneiras, eu vou te mostrar algumas delas aqui. Primeiro de tudo, o mais importante, você precisa entender isso, a difusão da língua grega como língua franca no mundo mediterrâneo. Mas espera aí, helenismo falava grego, língua grega. Não latim, que era romano, eu sei, mas aí que tá, é um ponto-chave. O Império Romano tomou conta do mundo antigo? Sim, tomou conta do mundo antigo. Os romanos falavam latim? Sim, os romanos falavam latim. Mas os romanos foram muito inteligentes, muito espertos. Eles mantiveram muitas estruturas culturais e administrativas do Império Helenístico, incluindo o uso do grego. E isso é considerado como um dos fatores de sucesso do Império Romano. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a versão popular da língua grega, diferente do grego clássico, tá bom? Daquelas obras de filosofia, de história da Grécia clássica, porém mais difícil de ser compreendido por um cidadão comum.
O grego koiné, esse grego comum, era muito mais amplo, ele permitia transmitir ideias de um jeito muito mais acessível, alcançava muito mais gente, e isso facilitou demais a propagação das ideias cristãs. Os evangelhos, as cartas de Paulo, por exemplo, todos foram lidos e ouvidos, tá? Porque eles eram usados para contação de história na igreja primitiva, por um público muito maior do que se tivessem sido escritos em, por exemplo, hebraico ou aramaico, que são as línguas do Antigo Testamento. Ok, mas não somente a língua grega, a filosofia grega, com seu jeito de pensar, foi super importante para a elaboração dos escritos do Novo Testamento. Filósofos como Platão, como Aristóteles e muitos outros, eles serviram de uma estrutura, digamos assim, metodológica para os primeiros cristãos explicarem questões teológicas que seriam super complexas, que são complexas até hoje, imagina no começo do cristianismo. Eu confesso que eu não sou muito fã do pensamento de Platão, tá bom? Eu tenho as minhas divergências com ele, acho que algumas influências do platonismo na igreja primitiva não foram muito legais, mas não tem como negar que a ideia de uma realidade transcendente, tipo a noção platônica de um mundo das ideias, ressoou com algumas doutrinas cristãs, como a de um Deus imutável ou um Deus transcendental. Outra contribuição, o cristianismo utilizou o jeitão grego de falar sobre ética, moral e sabedoria. Não em termos de conteúdo, tá bom? Porque o conteúdo é bem diferente, mas em termos lógicos, em termos da lógica. A filosofia grega ajudou os primeiros cristãos a expressar de forma mais clara, mais precisa, temas como a natureza de Deus, ou a relação entre pai e filho, como nos debates sobre a Trindade, ou então questões sobre a alma, sobre a redenção, sobre a salvação. E isso fez com que as doutrinas cristãs, lembra que elas ainda estavam nascendo, adquirissem mais profundidade e mais sofisticação. E isso acabou solidificando a fé no momento em que o pensamento racional e a busca por respostas estavam em alta. Agora, olha que curioso. Não só o modelo racional, filosófico, dos gregos ajudou a estruturar o pensamento cristão. O misticismo grego também teve um papel importante. Eu sei, misticismo com a racionalidade parece que não fecha, mas as religiões de mistério, com sua forte ênfase na busca por redenção, elas foram essenciais. O mundo antigo estava cheio de cultos misteriosos com rituais secretos, prometendo uma catarse, uma limpeza espiritual, como os cultos aos deuses Dionísio, Ísis e Mitra. Embora bem diferentes do cristianismo, eles ajudaram a preparar o terreno ao criar uma expectativa de redenção pessoal, uma expectativa de vida após a morte, que se conectava com o que o cristianismo iria então trazer, mas claro, com um enfoque bem mais profundo, bem mais verdadeiro e bem mais acessível a todas as pessoas, como é o cristianismo. A salvação oferecida por Jesus é totalmente diferente daquele tipo de salvação prometido pelas religiões de mistério, tá bom? Não só como uma doutrina religiosa, mas como uma experiência pessoal profunda, porque, como você sabe, o cristianismo é relacionamento. E é justamente por isso que a mensagem de Jesus teve um impacto tão grande na vida das pessoas, simplesmente porque ressoava de forma intensa com as pessoas que já estavam em busca de respostas para o sofrimento, respostas para a morte, respostas para o sentido da vida. E essa diferença fez a fé em Jesus ser ainda mais atraente, ser ainda mais acessível, principalmente em cidades cosmopolitas, onde a sede por um propósito espiritual estava no pico, e as pessoas estavam dispostas a se conectar com algo muito mais verdadeiro e muito mais transformador. Outra contribuição muito curiosa, e muitos não sabem disso, eu não sei se você sabe, vamos ver, o próprio sincretismo religioso do helenismo ajudou a propagar a fé cristã. Deixa eu te explicar por quê. O que é sincretismo? Sincretismo religioso é quando diferentes religiões se misturam, tá bom? Elas são aceitas e são incorporadas, um aspecto daqui, um aspecto dali, formam uma nova experiência religiosa. Esse processo no mundo grego ajudou a criar um ambiente onde as novas religiões, como o cristianismo, pudessem se espalhar e se adaptar sem ser rejeitadas. E o sincretismo foi, na verdade, uma enorme
mas realmente uma enorme vantagem para o cristianismo. É preciso que você entenda que a fé em Jesus não surgiu em um vácuo cultural onde não havia nenhum tipo de experiência religiosa. Não, mas em uma sociedade altamente religiosamente pluralista, onde as pessoas estavam acostumadas a comparar diferentes crenças. E isso fez com que as ideias de amor ao próximo, ou misericórdia, ou justiça social, que eram únicas do cristianismo, tá bom? Eram novidades naquela época, não havia em nenhuma outra religião. Essas ideias se destacaram oferecendo uma mensagem simples e acessível que podia ser compartilhada com todo mundo mesmo, com todas as pessoas, sem importar a etnia, sem importar status social ou crença religiosa. O cristianismo se tornou atraente por ser direto, por ser inclusivo, por ser acessível, algo que as pessoas podiam entender e adotar facilmente. Também a estrutura, a organização social e urbana promovida pela civilização grega teve o seu papel crucial. Não eram só os romanos que sabiam organizar as cidades, os gregos também. E assim como os romanos construíram aquela imensidão de estradas, lembra do outro vídeo? Pois é, o helenismo ajudou a criar uma rede de cidades e centros urbanos interconectados, facilitando a disseminação de novas ideias. As cidades helenísticas eram um centro de comércio, de cultura, era um centro de educação, e foi justamente aí que o cristianismo se espalhou rapidinho, principalmente nas grandes cidades do Império Romano, como Antioquia, como Éfeso, como Roma. A cidade de Alexandria, no Egito, por exemplo, que foi criada pelo próprio Alexandre, por isso esse nome, em 331 a.C., logo após ele tomar o reino do Egito dos persas. Embora essa cidade tenha sido construída sobre um local de um assentamento que provavelmente já havia existido, já estava existindo há cerca de 1500 anos antes, mas Alexandria foi criada por Alexandre para ser uma cidade de conexão, uma conexão entre a Grécia e o Egito, e acabou se tornando um ponto de passagem vital para o comércio nas rotas marítimas entre a Ásia e a Europa. Paulo, por exemplo, ele aproveitou muito desses centros urbanos antigos para espalhar a mensagem de Jesus, conectando-se com uma grande diversidade de pessoas e culturas. Por fim, não poderia deixar de destacar que o helenismo foi um grande aliado na divulgação do ensino acerca da divindade de Jesus, do fato de Jesus não ser apenas um ser histórico, um homem histórico, mas também ser divino, especialmente por meio da filosofia que nós chamamos de Logos. A ideia do Logos, palavra, ou razão, ou princípio cósmico, era uma noção central na filosofia helenística. Já existia, não foi uma criação do cristianismo, especialmente entre os pensadores como Heráclito nas escolas do estoicismo. Os estoicos, por exemplo, viam o Logos como a razão que governava o universo. E o evangelista João, que escreveu o quarto evangelho com uma ousadia inspiradora, ou inspiração ousada, pegou essa mesma ideia do Logos e usou para afirmar algo revolucionário. Ele disse, en arche en ho Logos, kai ho Logos en proston theon, kai theos en ho Logos. Ou seja, no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você viu o que ele fez? Que interessante, usando o conceito helenístico de Logos, João falava diretamente à mente grega, mostrando como a mensagem de Jesus se conectava com o pensamento filosófico profundo da época. E isso, é claro, fez com que a fé em Jesus se tornasse acessível não só aos judeus, mas também àqueles que, mais influenciados pelas ideias filosóficas do que pela obediência a uma lei, nesse caso a lei judaica, estavam em busca de um significado mais profundo para a vida. E assim a mensagem de Jesus atravessou fronteiras culturais, atravessou fronteiras espirituais, atravessou fronteiras intelectuais, atingindo um público muito mais amplo. Você vê que é importante, como o helenismo é importante para o início da história cristã? Então, se você é seguidor de Jesus Cristo, eu quero te dar um conselho. Mergulhe na história. E a história do helenismo, que ele iniciou lá no quarto século antes de Jesus, mas ainda gerava muita influência nos dias de Jesus, tem um papel super importante na fé de todo cristão, ainda hoje. E essas contribuições mostram como a providência de Deus trabalhou através da história. Você percebeu isso? Garantindo que sua palavra chegasse ao mundo de formas que talvez a gente nem ia conseguir imaginar. Lembra? To pleroma, to chrono.